Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai começar agora para apresentar um trabalho sobre semelhança de triângulos. Quem está no nosso grupo sou eu, Ricardo, o Anderson e a Priscila. Pessoal, tudo bem? Olá, bom dia para todo mundo. Ok, vamos começar agora. Eu vou começar a apresentar. Olha só, pessoal, o nosso tema é semelhança de triângulos. O Anderson, a Priscila e eu estamos apresentando esse trabalho. Pode começar, Anderson. Tá, pessoal, vamos começar então falando sobre o que é semelhança, né, de triângulos, né? Nós sabemos aí que no nosso cotidiano, quando nós falamos aí de dois objetos são semelhantes, nós vamos referir ao fato de serem parecidos. Quem nunca disse aí que os gêmeos, né, são aí semelhantes, né, são parecidos, né? Nós usamos sempre esse termo. Então, na matemática não pode ser diferente, né? Principalmente no estudo da geometria. E quando duas figuras aí são semelhantes, elas têm aí uma mesma forma e mantêm entre si algumas relações que são apresentadas a seguir. Nós vamos descrever para vocês as questões de semelhança de triângulos. Dois triângulos, então, são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, né, com a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais, usando aí o símbolo til, né, para indicar que dois triângulos são semelhantes. Conhecendo as características de dois triângulos, existem alguns casos que nos permite estabelecer a semelhança entre dois triângulos. É o caso LLL, que seria o caso lado, 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 e os três lados são congruentes. Ou seja, se a razão entre os lados correspondentes forem iguais, prova triângulos semelhantes. Temos também o caso AA, que é o caso ângulo-ângulo. São dois ângulos congruentes, significa que os triângulos são semelhantes. No caso aqui, podemos observar o ângulo de 60 graus da figura ABC e também o ângulo DEF, o ângulo de 60 graus. E o caso LAL, né, ou caso lado, ângulo, lado. Os lados que saem do vértice são congruentes se o ângulo for igual. Nesse caso aqui, o triângulo ABC, o ângulo B tem 62 graus, o triângulo DEF, o ângulo também tem 62 graus, os vértices serão BA, BC, ED e EF. Para tratar de semelhanças, é imprescindível retomar os estudos, né, do filósofo e matemático grego Tales de Mileto. Nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre Tales de Mileto, cujo nome está associado ao teorema. Ele diz que se um feixe de paralelas é interceptado por duas retas transversais, então os segmentos determinados pelas paralelas são as transversais, são proporcionais. Esse teorema, que provém diretamente da ideia de semelhança entre triângulos, é conhecido como Teorema de Tales. O cálculo da altura de uma pirâmide egípcia, né, feita por Tales, é um dos mais notáveis exemplos de aplicação dos conceitos de semelhança de triângulos. Nós temos aí a figura onde ele usou, esse é o experimento que Tales usou, né, para medir a altura das pirâmides. O triângulo B, com a altura H, ele conseguiu medir através de um bastão, né? Ele fez esse cálculo usando aí um bastão e também com a transposição do Sol, ou seja, a sombra do Sol com relação a essa pirâmide. Tales observou então que o triângulo BAC e DEC são semelhantes. Né? O triângulo BAC é a pirâmide, o triângulo DCE é o do bastão. São semelhantes, portanto, a altura sobre a base é igual a M mais P, né, divide S.
A construção de figuras semelhantes, só volta um pouquinho, Ricardo, por favor. A construção de figuras semelhantes, ampliação e redução das figuras planas, né, é ensinada aí uma situação, problema descrita a seguir. Aí nós vamos passar, então, a informação para a Priscila, para que ela possa trazer essas condições para nós. Então, a atividade proposta, né, a descrição dela fala o seguinte: uma câmera fotográfica rudimentar, ou que é o pinholé, pode ser construída fazendo um pequeno furo em uma caixa, de modo que as imagens de objetos sejam formadas na parede oposta e registradas em um filme, como ilustrado nessa figura abaixo, né? Então, suponhamos que a câmera da figura tem 10 centímetros de profundidade. Então, a pergunta A: que dimensões terá a fotografia de uma janela de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de largura, paralela ao plano do filme e situada a 6 metros da câmera? E a letra B fala o seguinte: se uma pessoa tem 1,75 m de altura e o filme usado é de 35 milímetros por 25 milímetros, então a que distância mínima da câmera a pessoa deverá ficar para que possa ser fotografada de corpo inteiro? Então, pode passar? Então, aqui, a aplicação do conteúdo nessa resolução. Então, primeiro, para colocar as informações que está na letra A, né? Então, a gente tem a distância do furo até a projeção da imagem, esses 10 centímetros, a distância do furo até a janela, né? Que é 6 metros, e as dimensões da janela. Então, se a gente observar aqui, por esse furo, né, que foi feito na caixa, e tanto a projeção da janela quanto o desenho da janela, ela forma essa figura que está aí abaixo. Pode passar. Então, se a gente observar aí, ó, a gente tem um desenho de 2 triângulos. Então, a primeira coisa que a gente pode observar, vamos supor, se a gente chama onde tinha o furo de O, a gente vai ter 2 ângulos congruentes, que eles são opostos pelo vértice, né? Então, esses 2 triângulos aí, eles já têm um ângulo igual. Agora, se a gente observar o seguinte, né? A janela, que a janela é dito no exercício que ela é paralela ao plano do filme, então vamos imaginar que a gente tem 3 retas paralelas aí, R, S e T, que é no plano do filme, no furo da caixa e na janela. Pode passar. Então, se a gente for olhar pelo Teorema de Tales, eu coloco aqui os pontos ligando aí, né, o ponto A, B, O, C e D. Então, observando aí, pelo Teorema de Tales, a gente tem que AO é congruente a OD e BO é congruente a OC. Então, com a informação do slide anterior e com esse, a gente cai no caso do LAL, que é o lado, ângulo, lado. Então, a gente tem que os triângulos aí, AOB e COD, são semelhantes. Então, aqui, voltando para o exercício, para poder afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes, a gente lança aqui as informações, tá? Então, esses 10 centímetros aí, que é do furo até o plano do filme, ele passa a ser a altura do primeiro triângulo. E a distância do furo até a janela, que é os 6 metros, passa a ser a altura do segundo triângulo. Então, como eu quero saber a projeção do filme, então eu estou chamando aí a projeção do filme de X e Y. Então, pode passar. Então, usando a parte de semelhança de triângulo, a gente tem essas informações aí, né, que X é proporcional a 0,1 e 3 proporcional a 6. Né, fazemos as contas, a gente descobre que a medida X é 5 centímetros e do Y é proporcional a 0,1 e 1,5 proporcional a 6. E a gente descobre que o Y mede 2,5 centímetros. Então, as dimensões da projeção, né, a gente vai ter que é 5 centímetros por 2,5 centímetros. Agora, na letra B, ela pergunta, né, uma pessoa de 1,75 m de altura, né, a que distância que ela deve estar da caixa, né, para que ela saia numa projeção de um filme de
35 por 25 milímetros, tá? Então, como a gente já sabe que eles são dois triângulos semelhantes, a gente pega a medida da altura da projeção, que é 35 milímetros, né, com a distância aí da altura do triângulo, que é 10 centímetros, a distância da pessoa ao furo, eu chamei de H, e a altura da pessoa, que é 1,45 metros. Então, colocando essas informações aí, a gente tem que a altura tem que ser 5 metros, né, a distância da pessoa até o furo. Mas isso aí, no caso, tem que ser o mínimo que ela tem que para estar de corpo inteiro. Então, pode ser 5 metros, 5,1, 6 metros, tanto faz, mas o mínimo tem que ser 5 metros. Então, aqui, a gente pode ver, através desse exemplo, né, a interdisciplinaridade dele com a física, né, que se for olhar da física, a gente pode falar da distância focal, no caso de uma lente divergente utilizada numa câmera, né, e da área sensível ao filme à altura do objeto, utilizando a equação de Gauss, né, que é essa aí, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E pela equação do aumento linear transversal, né, que é isso sobre O igual a P' menos P' dividido por P. E também pela dispersão de luz, que é quando o foco de luz, onde ela está dispersando. Bom, pessoal, agora as considerações. Nós tivemos aqui uma aula expositiva com instrumentos relativamente simples. Ela provoca diferentes reações nos alunos. Olha só, eu vou poder calcular a transmissão de uma imagem através de um furo de uma caixa, isso é bastante interessante. Apesar de que no primeiro momento possa ter uma certa dificuldade na assimilação do conteúdo teórico com o prático. Fica comprovado a participação unânime na construção do assunto abordado, ou seja, aqui nós temos a parte teórica, a gente está contextualizando com a parte prática para que as pessoas possam entender de fato como que funciona isso. O propósito é despertar o interesse dos alunos para a compreensão de conteúdos específicos de matemática, ou seja, ele está vendo exatamente na parte prática o que o conteúdo vai trazer para ele poder aprender. Nós temos dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, com a mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Isso são semelhantes, como foi dito no trabalho. Para tratar de semelhança, é imprescindível retomar os estudos do filósofo de matemática grego Tales de Mileto. Nós falamos isso também, então a gente está resgatando o que nós falamos durante a apresentação. E nós apresentamos na atividade como analisar a formação das imagens na parede oposta. Daí temos a semelhança de triângulos também, que é o título do nosso trabalho, para montar uma razão de proporcionalidade para resolver essa questão, conforme a Priscila explicou bem. E temos a definição de que Pinhole é um processo alternativo de fazer uma fotografia sem necessidade do uso de um equipamento convencional, um furinho que você faz para você ter uma imagem. Entramos um pouco em alguns conceitos de física, também falado anteriormente, para falar sobre a luz. Para uma quantidade maior, precisamos de uma qualidade de uma luz maior sobre a cena que desejamos fotografar. E é bom salientar o quão claro ficam esses procedimentos práticos, que nos traz a aproximação da medida real do objeto, e vale ressaltar que existem limitações nas medições, e que atualmente a engenharia traz alguns recursos tecnológicos como instrumentos que garantem a exatidão de todos os cálculos que a gente pode executar para descobrir as distâncias, efetuar cálculos em cima dos assuntos que a gente pôde estudar. Bom, as nossas referências, nós consultamos o site todamatéria.com, uma obra de Machado e a outra de Youssef. Bom, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo. Obrigado e vou abrir agora para as considerações do professor. Se vocês tiverem dúvidas, nós estamos à disposição. Até mais. Ok, obrigado, pessoal. Obrigada, até mais.